Hello, my students, my viewers. Viewers means aquele que assiste, que vê. Viewers. Let's remember certain attitudes we do and we do not. Don't. For example, don't put your hand under your chin. Chin. Don't put your hands here. Don't hold your face. When you speak English, when you pronunciate the words, you have to move these parts of the articulators, like when you work out. Quando você trabalha malhando, você trabalha com um professor que te indica quais músculos você vai trabalhar. Você obedece o professor, geralmente é do seu interesse. Por que o inglês não é? Você tem que trabalhar, deixar a vergonha de lado e descobrir que tem alguns don'ts em inglês. Um deles é isso aqui, ó. Você vai falando, você não vai vendo. Ó, você está aprendendo seu aparelho articulador, que, para quem não aprendeu inglês ainda, são os lábios, os dentes, dente superior e inferior, o palato, aqui, que chama de estradinha, o palato mole, o que vem aqui da garganta, o N que sai. Hum, Nós temos o N de nata, nada. Esse é na. Mas nós temos o outro N de hum, Então é importante that you get your face free. Don't put your hands here. Another don't is bubble gum. Bubble. Bubble. Olha o meu erro. É muito importante você descobrir que quando duas palavras gêmeas estão bebê, são iguais, quase sempre você separa. Então, aqui nós temos uma consoante B, vogal U e a consoante B. A consoante está fechando a vogal. A vogal é C. C nada, Tite. A vogal é V, vowel, e a consoante está prendendo a vogal. Então, nesse caso, ela é curta. Repeat after me. A, apple. E, elephant. E, igloo. O, octopus. O, bus. A. Eu gosto de ensinar essa palavra aqui, ó. Dá. Dá é uma espécie de ironia, usado muito por crianças ou adolescentes, que eles falam assim, mas que bobice é essa? Ah, você falou uma coisa lógica, todo mundo sabe disso. Dá, dá. Então, essa é a letra U. D, D, umbrella. Então, aqui nós temos bubble, 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 que quer dizer a bolha. Bubble, bolha, a bola de mascar. Gum quer dizer os chicletes, a goma. Atenção, vestibular. Gum também significa isso, ó. Aqui, ó. Gengiva. Gum. Já vi em vestibular essa palavra, rebentou com muita gente.
Bubblegum, que nós chamamos de chicletes aqui. Chicletes é bubblegum porque é nome próprio. Então, nome de goma de mascar, bubble, bubble, uma sílaba tricky. Vocês vão ter que acostumar com essa palavra comigo, que eu não vou falar em português. CKY, tricky. É porque inglês não faz muito sentido para nós. Um país normal, de uma língua normal, que é a língua portuguesa, riquíssima, linda, parente do francês, do italiano, da Spanish, and the French, and Italian, mas o inglês não. O inglês, principalmente o inglês americano, it is very tricky. Tem coisas que não fazem sentido. Viva com isso, meu amigo. It is what it is. Pode anotar. Eu uso sempre essa frase. Quando uma coisa não pode ser mudada, você não tem a capacidade de mudar, aceita que dói menos, você escreve it is what it is. Principalmente no mundo do trabalho, ó. It is what it is. Eu não ganho tanto para trabalhar. Bom, se você não ganha, saia. Deixa para outro que está mais feliz entrar no seu lugar. As coisas são como são. Aceite ou cai fora. It is what it is. Ok? Por que eu estou falando isso? Porque o tricky, que é o confuso, o difícil, lembra do Halloween? Treat or treat or tricky. Um trato, um agrado, um favorzinho, uma gentileza ou uma atrapalhada. Um trick, que pode ser fazer careta, virar as costas, dificultar a vida de quem está dando doce. Então, treat or tricky. Então, a palavra bubble, bubble, bubble gum. É chiclete. So, if you have, if you are eating bubble gum, don't eat bubble gum in the classroom. Don't eat bubble gum when you are speaking. So, take it out of your mouth and throw away. Throw away, joga fora. Throw away. Não faça como vocês faziam no ensino médio, de colar o bubblegum under the desk. Né? Antes do final do ano, a Tete dava uma passadinha junto com a faxineira. E depois eu procurava saber por que, que tinha chiclete colocado na parede. Com isso, a gente ficava lá até tudo ficar limpo pelos alunos, porque não foi a faxineira que pegou o chiclete, não é ela que tem que limpar. Sejamos civilizados, civilization, citizens. Bom, agora que eu já passei a minha lição de moral, não supe chicletes na sala de aula. Don't eat bubble gum in the classroom. And another word is tricky. You just learn. English make no sense. Inglês não faz sentido. Eu conheço as regras, domino as regras, estou sempre aprendendo e continuo afirmando. Inglês não faz sentido. Tem modos de alcançarmos a fluência. E eu estou procurando com vocês, apesar de que eu recebo, às vezes, algumas observações que eu observo que o aluno não presta atenção em algumas coisas que eu falo. Em inglês tem que haver repetição. Você repete, repete, até que o aluno interioriza.
Quando o professor dá uma lição numa aula, outra lição noutra aula, outra lição numa aula, você está perdendo totalmente seu tempo. You are losing your precious time. Okay? So English make no sense. So let's cut this lesson. First thing is, what are you talking about at Unit 11, teacher? This is workbook. Eu não completei para vocês, acho que não. No workbook 11, Departures, we are going to talk about weather, não exatamente o primeiro ponto, isso aqui é a lição anterior. Food, comida. Curiosity, com Y, curiosidades da língua, cultura. A respeito, about, culture, call. Por que não é o? Porque aqui está presa CVC, a vogal não pode soltar, é vogal curta. A, E, O, call, call. Aqui o E não pronunciado, então aqui é culture. Façam de novo junto comigo. C, A, O. Call. Tur, culture, culture. So the lesson is about food, curiosity about food, curiosity about the culture, food, and habits, ok? Vamos começar pela pergunta aqui. Preste atenção, porque mesmo a gente aprendendo, a gente dá as mancadas. Você vai num restaurante, você pede uma sobremesa, ou você pede o menu, menu em português, menu em francês, em French. In English is menu, menu. So, in Brazil, you say, give me dá, give me your hand, me dá sua mão. E o give me, ele vai virar give me your hand, me dê sua mão. Ou então o brasileiro vai falar I want, eu quero, é assim que nós falamos. Você chega numa loja de roupas, por exemplo, no mercado, num restaurant, at a store, at a supermarket or a restaurant, and you ask, I want a dessert. I want a dessert. I want a dessert. Teacher, what is a dessert? Dessert are good things we eat. Dessert is food you eat after dinner, after lunch. It's delicious. For example, ice cream is a dessert. It's a dessert. So we have as a dessert, look, dessert. My favorite American dessert is apple pie. Apple pie. Pie, torta. Apple, de maçã. Nunca comi uma semelhante no Brasil. Apple pie seria mais ou menos uma casca de pastel recheado com banana, canela e açúcar, só que em forma de torta, que é um bolo menor.
Então, apple pie, I love it, I like it, I enjoy it because it's delicious. Ice cream is also delicious. Ice cream. Infelizmente, muitos brasileiros falam ice cream. Screen. Olha a diferença. Look at the difference. Screen é tela. Tela de um computador, tela de um monitor. Então, screen é você vai falar ice cream. Se você falar ice screen, você está falando tela de computador gelada. Portanto, a importância de aprender phonics, essa matéria se estuda em phonics, que não é estudado em colégio nenhum no Brasil, mas é estudado em todas as escolas inglesas e americanas. Eu vou acrescentando dentro da matéria, eventualmente, pronúncia, cream, cream, screen, eu vou chamar isso de pares, pares semelhantes. Cream, screen. Anotem no caderno de vocabulário, não tem? Faça um, ok? Então, vamos apagar aqui e vamos perceber que eu escolhi como resposta apple pie ice cream como dessert. Dessert. Então, nós temos aqui um menu que é um menu international menu. You can find this menu in 5 stars hotel in Brazil, mostly Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, in Portuguese and in English. The name is menu. Menu. And the menu, it's divided in some parts. Part 1, appetizer. Appetizers, que seria para nós, for us Brazilians, aperitivos, ou as entradas antes da comida, são os aperitivos. E os aperitivos podem ser as bebidas ou pode ser uma sopinha, tá? I love soap. Tite, faz o par aí. Você tem soap e você tem soup. Ou a, vamos acompanhar aqui fônica. Ou a, wap, soap, soap. Aqui tem o u, up, soup, soap. Soap, sabonete, sabão, sabão em pó, soap, omo, brilhante. And soup is a food. I love it. It's on my favorite dishes. Dishes. Dishes são pratos. Você chega no restaurante e fala: What's the dish? What is today dishes? Quer dizer, o prato de hoje, vem antes. Today, apóstrofe S, today's dish. Today's dish or dishes, tá? Vamos colocar tanto faz. Então, qual que é o prato do dia? O prato do dia, em maioria, mostly, anota aí, em maioria, in the English countries, they start at a restaurant with tomato soup. Teach about British, England, Englishman, English woman, they say tomato.
doesn't matter. You can say tomato, mas you're gonna hear tomato. Tomato soup is delicious. Geralmente um pouco spicy para o meu gosto, um pouco temperado para o meu gosto pessoal. Spicy, but I love onion. Então, sopa de cebola. Então, nós temos sopa de tomate, sopa de cebola, que seria o aperitivo, ok? Vamos colocar o preço aqui. Vamos colocar $2.55. Está aqui. É o price, preço da sopa. Depois de você ver o appetizers, que é o aperitivo, você vai ver o prato principal, é o entry. Pode colocar aí que você vai esquecer. Principal, que em algumas literaturas ele é chamado de principal, ele é bem chamado de principal, é main course. Course. Main course é o prato principal. Então, nós temos aqui a escolha do bife, que é a carne vermelha, vai anotando no seu livro. Bife, carne vermelha. Steak. O steak é a palavra bife em português. Então, você tem aqui, ó, o fish steak, que a gente compra no mercado, que é o bife de peixe. Você tem o beef steak, que é o bife de boi. Bife aqui quer dizer carne de boi. A palavra bife é essa aqui, steak. E você pode ter steak de frango. Então, é chicken steak. Você pode ter o bife de porco. Pork steak. Teacher, eu posso falar pig? Não. Pig é porco vivo. Pork é porco que nasce no mercado na bandeja, que você come. Então, você pode pedir steak, tá? Prepare-se que o beef steak custa o preço dele é em ouro nos Estados Unidos, que se acha a melhor carne do mundo, carne vermelha do Texas, mas não é a do Brasil, na época da febre do gado doido lá, a do Brasil foi considerada a melhor carne do mundo. Essa é uma questão discutível, que eu não vou puxar o assunto, mas os pastos e o agro estão distribuindo a natureza, porque as fezes dos bois que se transformam em gases, eles são maléficos à natureza e causam o efeito estufa. Ok? Essa consciência pesada eu não tenho, que eu como muito pouco carne de boi, tá? Mas I love fish steak, que é o peixe, é o bife de peixe, o bife de porco, o bife de frango, ok? Aqui nós temos roast. Last night I watched on TV. Roast é fritar alguém. Eu assisti o roast do Brady. Brady is football player in the United States. He is really gorgeous, bellissimo. He is beautiful. And he was married to the Brazilian Gisele Bündchen. Yesterday they said she's from Spain. So roast quer dizer tostar. O que é um rosbife? Olha em português.
Rosbife, eu gosto, mas eu não como carne que tem sangue por dentro vermelho, só como carne de boi se ela estiver esturricada, igual sola de sapato, porque eu tenho náusea de carne com sangue. Mas, para quem gosta, é uma carne frita na panela que pode ir ao forno para ficar roast, ok? Para tostar, ficar uma casquinha grossa. E o que a gente chama de rosbife em português não existe em português. É roast, roast, que é triturar, que é fritar, arrasar com alguém. Eu assisti ontem, como falei, do Brady, é, o quarterback do time Patriotas, que é meu time de futebol americano. Roast. Eles falaram tudo de baixaria, arrasaram com ele, fizeram um roast, ou seja, queimaram ele. Então, nós temos aqui os steaks, que pode ser de qualquer um desses. Nós temos o roast beef, que é um bife que é feito de carne vermelha. E nós temos também como prato principal, para quem não é carnívoro, omelette. Omelette. I like more omelette than beef steak. I like fish steak. I like pork steak, but I like much more omelette with vegetables. With veg, abreviatura de vegetables, que é vegetais e legumes, eu coloco veg. For example, onions, cebola, salsinha. Eu vou colocar spice. Salsinha é uma palavra que eu falo todo dia, mas esqueci agora. Spice. And o mais que você quiser colocar na omelette. Eu gosto também com bastante cheese. Omelette. Então, esse seria o prato principal. O prato principal, eu particularmente chamo de main course. Eu vejo na televisão, eu vejo nos filmes, mas no papel está escrito entry. Revisando,